Oi, oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para nossa aula de matemática? Então, hoje a nossa aula nós vamos falar sobre a divisão. O que é uma divisão? A divisão, ela é o contrário da multiplicação, né? Então, quando nós falamos em dividir, nós falamos em repartir uma quantidade em partes iguais ou não. Como dividir? Para saber dividir, é muito importante também saber multiplicar. Porque é igual a tia Natália falou, né? A divisão, ela é o contrário da multiplicação. Já que essas duas operações são contrárias, também é preciso conhecer os elementos de uma divisão. Os elementos dessa operação, eles são o dividendo. O que é o dividendo? Ela é a quantidade que desejamos repartir, que é essa partezinha aqui, ó. Depois nós temos o divisor, que é essa partezinha aqui, ó. O divisor é o número de partes na qual nós desejamos repartir a quantidade. Depois nós temos o quociente, que é esse daqui. O que é o quociente? O quociente é o resultado obtido por eu ter repartido os 248 em duas partes iguais. E depois nós temos aqui o resto. O resto é o valor que sobra quando nós não conseguimos repartir a quantidade toda. Então, aqui nós conseguimos repartir os 248 em duas partes iguais, né? Ou seja, nós obtemos aqui o resto, zero. Então, ela foi repartida em partes iguais. Então, as divisões, elas podem ser classificadas em dois tipos. A divisão exata, que é essa daqui. Por que ela é exata? Porque o resto, ele é igual a zero. E também nós temos a divisão não exata. Por que ela é não exata? Porque o resto, ela é diferente de zero, tá? Então, nós temos a divisão exata e a divisão não exata, tá? Prestem bastante atenção nessa explicação para vocês responderem as atividades das páginas da apostila, tá? Então, nós temos dois tipos de divisão: as exatas e as não exatas. Exatas, o resto é igual a zero, e não exatas, o resto é diferente de zero. Então, pode dar 5, 2, 0,1, depende muito da divisão que nós vamos fazer, tá? Aqui nessa página, nós vamos fazer um algoritmo da divisão. O que é o algoritmo da divisão? Ela é o passo a passo para resolver uma conta de divisão, que apesar de ser uma das 4 operações básicas da matemática, ela costuma ser temida por muitos estudantes. Tem muita criança que fala assim, ai, logo divisão, só que divisão ela é tão fácil quanto uma multiplicação, uma adição, uma subtração. Basta a gente ter o quê? Um raciocínio, né, e uma atenção maior. Então, vamos lá fazer esse algoritmo? Hoje eu escolhi os números 68 dividido por 4. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou pegar o número 6. Qual o número próximo de 6? 4 vezes quanto que eu chego ao número próximo de 6? Então, 4 vezes 1.
1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Eu posso dividir o 2 pelo o 4? Não, por quê? O número 2, ele é menor que o número 4. Então, eu vou descer aqui o número 8. Então, vou ficar com o número 28. 4 vezes quanto que eu tenho o número 28 ou próximo de 28? 4 vezes 7, né? Que eu tenho o número 28. Então, 28 menos 28, 0. Então, isso aqui, moçada, que a tia Natália acabou de fazer, ela é o quê? Um algoritmo. Porque eu dei o passo a passo de como nós resolvemos essa divisão. Então, essa divisão aqui, ela é o quê? Exata ou não exata? Ela é uma divisão exata. Por quê? O resto, ele é igual a 0. Vamos agora lá para as nossas páginas da apostila? Aí aqui a gente já começa, né, estudando mais, aprofundando um pouquinho mais na divisão. Nós vamos resolver essas questões aí sozinhos, tá? Eu vou deixar aí, deem pause no vídeo para vocês responderem essas duas questões aí com muita atenção, tá bom? Quando repartimos quantidades, estamos fazendo divisões. A ideia de dividir está presente o tempo todo na vida das pessoas. Na escola, muitas vezes fazemos divisões em partes iguais. Existem vários modos de pensar para resolver situações de divisão em partes iguais. E vocês já conhecem algumas. Então, no nosso dia a dia, dentro da nossa sala, na nossa casa, a gente sabe como resolver essas situações, né? Um exemplo, quando a tia Natália vai repartir, vai dividir a sala em grupos. Quantos alunos nós temos? Quantos grupos nós podemos formar? Então, isso aí é uma forma de divisão. Então, agora nós vamos resolver o problema lá dos apontadores da página anterior, que vocês deram pausa para responder. Então, lá a professora ela tinha o quê? 60 apontadores e tinha que dividir para 5 para cada turma, né? Se eu for fazer essa divisão aqui, olha o tamanho dessa divisão, ela está muito extensa. Nós do quarto ano, nós não precisamos mais fazer esse tipo de divisão, né, tão extensa. Nós podemos fazer da forma que a gente aprendeu, uma forma mais rápida. Então, 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Abaixou o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, quantos apontadores ela dividiu lá por turma? Então, 12, né? Então, aí, olha só. Olha o tamanho dessa minha divisão e olha o tamanho dessa divisão. Então, aqui teve que somar, somar, somar. É uma forma fácil? Sim, mas vocês já devem fazer desta forma, tá bom? Vamos lá para a próxima página? Agora aqui, moçada, eu vou deixar vocês lerem com atenção para o nosso vídeo não ficar extenso, tá? E nem cansativo. Então, vocês vão ler as páginas 34 e responder. 35 também. Aí nós temos a multiplicar para facilitar, né? Para fazer estimativas cada vez melhores nas divisões, é importante saber os resultados de multiplicações simples, como 3 vezes 6 ou 7 vezes 5. E aí você vai montar esse quadro. Um exemplo aqui, ó.
Vou pegar aqui o meu marca-texto. Aqui eu posso pegar o quê? 6 vezes 6. Qual que é o resultado de 6 vezes 6? 36. Vou pegar uma outra cor aqui pra gente fazer. Aí eu posso pegar aqui, ó, 2 vezes 9. Quanto que eu tenho? 18. Então, isso aqui é uma tabelinha muito fácil. Se vocês quiserem refazer essa tabelinha no caderninho de matemática de vocês, sintam-se à vontade, tá? Porque vai ajudar muito nas divisões, tá bom? Aqui continua a tabelinha explicando igual a tia Natália explicou. E aí vocês vão responder essas atividades, tá? Aqui também vocês podem ler com atenção e responder. Qualquer dúvida, moçada, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E aqui também tem essas divisões. Cada divisão dessa daqui, ó, deixa eu trocar aqui a cor do marca-texto para... Então, cada divisão dessa daqui, ó, cabe em uma dessa daqui, tá? Ó. Então, para cada uma divisão tem um quadrinho, tá bom? Respondam com atenção, deem pause, voltem lá nas explicações da tia Natália e resolvam com muita atenção e muito capricho, tá bom? Nossa aula fica por aqui, meus amores. Um beijinho no coração de cada um e a tia Natália está à disposição, tá? Um beijo!